Bom dia, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, domingo, dia 30, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê um domingo de muita paz, muita esperança, em nome de Jesus. E mais uma vez, queridos, estou muito feliz por estar começando, mais uma semana, mais um dia aqui com vocês, logo cedo, para compartilhar, aprender e divulgar a palavra de Deus. Muito obrigado, isso é muito importante, muito gratificante, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, começando a semana, eu lerei do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 26. E ele diz o seguinte: o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho do livro de Gálatas, aqui Paulo, ele nos mostra, o que acontece, que muda, quando nós vivemos no caminho de Deus. Vivemos na retidão, vivemos na obediência, no temor, quais as coisas que mudam, quais as coisas que acontecem em nossa vida, Como já dissemos aqui algumas vezes, depois que nós fomos salvos, nós somos novas criaturas, Somos considerados o sal da terra, o tempero do mundo, Então que a gente tem que viver essa diferença, Não só na teoria, mas na prática, Viver essa diferença na prática, no dia a dia, como ele diz aqui. Então, eu já comecei a notar algumas coisas bem no comecinho, Quando ele diz isso: Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, Então Deus ele vai nos preparando, vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando a cada dia, É claro, como também já falamos aqui, quando fazemos nossa parte também, Quando aceitamos isso, quando buscamos isso. O mais importante é buscar toda essa mudança, E uma das mudanças é isso, esses dons que Deus faz nascer na gente, Daí ele simplifica aqui, alguns: afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas, Ou seja, a nossa visão muda, queridos, com relação a outras pessoas, a termos compaixão, a termos bondade, como ele diz aqui, a serenidade, a sabedoria, A sabedoria, toda hora a gente fala da gente pedir a sabedoria, nas nossas orações, que Deus nos dê sabedoria a cada dia, E pouquinho em pouquinho vai aumentando a nossa sabedoria, e a sabedoria daí faz com que a gente viva melhor, de uma maneira melhor, E aqui ele diz de uma exuberância, Exuberância em tudo que vem de Deus, Então a bondade, a serenidade, a compaixão,
a vontade de agradar a Deus, a vontade de ajudar as outras pessoas, né? A gente começa a ter uma visão de que não estamos sozinhos aqui, que um depende de outro, que somos, né, todos ligados, né? Se eu minto para você, eu estou mentindo para mim mesmo. Se eu faço mal para você, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Então a gente tem que ter essa atitude de que todos somos iguais, como ele vai dizer aqui no final, né? Todos somos iguais, não há comparação. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu não sou mais importante que você não é mais importante do que eu. Para Deus, somos todos iguais. Então, que a gente viva essa igualdade, que a gente viva tudo que Deus nos ensinou, tudo que nós aprendemos aqui, que a gente coloque em prática, né? Não adianta, né, ser um ótimo conhecedor da palavra, o que importa é ser um praticante da palavra. E cada vez mais, né, que a gente pratique, cada vez mais, que as nossas atitudes sejam cada vez mais coerentes com o nosso aprendizado, né? Que isso fique bem claro, né? Depois ele fala aqui, né? Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Ou seja, né? O nosso tempo não fica mais aquela coisa corrida, aquela coisa que afobada, que nada dá tempo, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, porque a gente começa a direcionar nosso tempo para as coisas que realmente importam. E o que importa é agradar a Deus. Então o nosso tempo, ele se volta às coisas que agradam a Deus. E daí Deus, ele trabalha conosco de uma maneira que o nosso tempo seja proveitoso. Cada segundo, né, ele é proveitoso. E dá tempo de fazermos tudo o que quisermos, né? Quando fazemos de coração, quando fazemos para Deus, o tempo dá, né? Podemos ter certeza disso, né? Deus organiza a nossa vida de uma maneira tal que não nos falta tempo, né? Para agradar a Deus, para irmos ao culto, para ficarmos com a nossa família. Tudo que agrada a Deus dá tempo de fazermos, sim, com toda certeza. E aqui, né, daí Deus vai trabalhando também em nós, para que essas habilidades, ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando, né, para que essas habilidades que Ele nos dá sejam cada vez mais, apareçam cada vez mais, sejam mais presentes, cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, Ele capacita, Ele vai nos capacitando, né? Somos os escolhidos e Ele nos capacita. Então isso é muito bacana, é muito importante saber que somos servos, né, do Deus Altíssimo e que estamos aqui sendo aperfeiçoados dia a dia, nos entregando, né, a sua obra, a sua vontade, deixando que Ele trabalhe na nossa vida, né? Isso é muito bacana, muito importante e que a gente aperfeiçoe cada vez mais o nosso dom. Então, se o seu dom é dizer a palavra, propagar a palavra, que você se aperfeiçoe nisso, né? Se o seu dom é lidar com pessoas que precisam de ajuda, com os necessitados, que você aperfeiçoe esse dom. Então não importa qual seja o seu dom, todo dom é importante, não existe um dom mais importante do que o outro. Todo dom é importante. O que é bacana é a gente aperfeiçoar esse dom. Cada vez mais a gente vai aperfeiçoando e vamos ficando com mais prática e com mais segurança, né? Para dizer para as pessoas, para mostrar para as pessoas o nosso dom. E isso beneficia quem? Ao nosso Pai, né? Que daí traremos mais almas, salvaremos mais pessoas e isso agrada cada vez mais ao nosso Eterno. Para isso que Ele nos capacita, né? Para que busquemos almas para Ele, né? Isso é muito bacana, muito importante, nos torna pessoas, como Ele diz no começo, pessoas que são o sal da terra, né? Então Ele vai preparando, Ele vai nos preparando e cabe a nós, né, irmos aceitando essa preparação, nos entregando e nos esforçando para sermos cada vez melhores para o nosso Pai. Que tudo que nós fazemos, né, todo o nosso trabalho, nós fazemos para a honra e glória do nosso Pai, sempre. Depois ele diz aqui, né, para quem pertence a Cristo,
seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros, são atitudes que ficaram cravadas na cruz, né? Com certeza. Né? O nosso pensamento, nossas atitudes têm que ser voltadas a todas as pessoas, né? Como a gente acabou de dizer, que a gente busque cada vez mais pessoas para o reino do nosso Pai. Né? Então, nada de seguir sozinho, de só pensar na gente, não, para mim tá bom assim, eu vou continuar assim, não quero saber de ninguém, cada um que tem sua vida, cada um que sabe. Não, a gente tem que, né, de uma maneira sutil, de uma maneira gentil, uma maneira delicada, a gente vai dizendo, vai falando para a pessoa, vai mostrando para a pessoa, até que a própria pessoa enxergue, até que Deus, trabalhando junto, né, conosco, Deus uma hora abrirá os olhos dessa pessoa, né? Nós somos o começo, né? Nós começamos a falar, nós mostramos, e sempre, como eu disse, né, sempre com gentileza, sem discussão, sem briga, nada. A gente vai mostrando o caminho e na hora certa Deus abrirá os olhos da pessoa. Para isso que Ele trabalha, né, trabalha na gente, para que a gente prepare a pessoa, para que a pessoa esteja apta a abrir os olhos. Quando chegar esse momento, daí Deus fará a parte dele também. Depois aqui, que já no final, ele diz que suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Então, como a gente falou, que a gente aplique esses dons, aplique tudo que aprendemos de Deus em toda a área da nossa vida, né? Em todo lugar, em casa, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na condução, no trânsito, em qualquer lugar, no clube, na praia, em qualquer lugar que a gente esteja, né, que a gente seja referência, que a gente seja luz, como já dissemos aqui também, né, que a gente seja luz. Quando a impressão que a gente dê para as outras pessoas, que nós somos pessoas diferenciadas, não melhores do que eles, não é isso, pessoas diferenciadas, que sejamos luz. Isso é muito importante, isso agrada muito ao Senhor e isso mostra que estamos no caminho certo. Depois aqui, isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como já dissemos, né? Como se um fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Com certeza, né? Todos somos iguais perante Deus, cada um, Deus designa para uma tarefa, para uma missão, todas são importantes, não há tarefa mais importante uma do que outra, todas são importantes, né, para o final que a gente quer, né, e a gente quer conquistar pessoas, né, pescar, somos, né, como Jesus disse a Pedro, que ele seria pescadores de homens, né? Isso que nós queremos também, né? Que sejamos pescadores de homens, né? Então, que a gente trabalhe nesse sentido, e qualquer trabalho que alcance esse objetivo é válido, né? Então, não se diminua e não se engrandeça, né? Mantenha-se no seu lugar, no devido lugar, trabalhando, servindo a Deus com o coração, com amor, e tudo fluirá da maneira como nosso Pai deseja, né? Da maneira correta, da maneira que Ele planejou para nós, né? Que assim sempre, né, seja feita a vontade sempre do nosso Pai, né? E que seja feita em nós, para que possamos fazer um trabalho que agrade, um trabalho sincero, um trabalho de coração, um trabalho que agrade ao nosso Pai, sempre. Então, queridos, né, para esse domingo eu vou deixar essa reflexão com vocês, né? Se você coloca tudo isso em prática, né? Tudo que você aprende, se você coloca em prática, né? O dom que Deus te deu, se você ainda não sabe qual é, se você tem dúvida qual o dom que Deus te deu, ore mais, peça a Ele que mostre, né? Ele vai mostrar, peça a Deus que mostre, dê sabedoria para que você reconheça o seu dom e trabalhe nesse dom, né? Põe esse dom em prática. E se você já sabe, já tem uma inclinação para algum lado, alguma coisa, e ainda não o faz, né? Por que você não o faz? O que você está esperando? Tá joia, queridos? Então pensem bastante nisso, nesse domingo, aproveitem bastante, fiquem com a família, vamos cultuar o nosso Deus,
Aliás, não cultuamos só domingo, todo dia, né? Mas domingo acaba sendo um dia mais, assim, tem pessoas que acham que é um dia mais importante, que é um dia mais adequado. Não há, né? Todo dia é o dia importante, o dia adequado para cultuarmos a Deus. Mas que façamos isso com o coração, isso que importa, não importa o dia, importa a maneira como a gente o faça. E tem que ser uma maneira verdadeira, de coração. Tá ok, queridos? Então aproveitem bem, descansem, comecinho de semana, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê um domingo de muita paz, muita esperança e que a semana venha recheada também de amor, de esperança, de coisas que agradem muito a Deus e que façamos cada vez mais o nosso melhor para agradar a Deus. Não importa agradar a Deus, sempre. Muito obrigado, queridos, e fiquem à vontade para fazerem críticas, sugestões, perguntas, deem um like aqui no canal, façam um comentário, isso é muito bom, espalhem a palavra de Deus também, né? Eu conto com vocês também, muito obrigado, viu? E amanhã, Deus permitindo, segunda-feira, estarei de novo com vocês por aqui para uma nova reflexão, tá joia? Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos, Deus abençoe.